Olá, muito boa noite, bem-vindos a mais um vídeo do canal Benfica 21 e hoje para falarmos aqui de mais uma possível contratação para o nosso Benfica. Trata-se de um extremo, Carlos Alvarez, que apareceu hoje nos meios de comunicação social como o Benfica estando interessado. Mas antes de falarmos um bocadinho sobre este jogador, pedir o habitual, que é no caso gostarem deste vídeo ou de outros que tenham visto aqui do canal Benfica 21, para subscreverem, que é totalmente gratuito, para colocarem os vossos gostos, as vossas sugestões, os vossos comentários, as vossas críticas, que de facto vão ajudar a que o canal cresça e que eu consiga aqui produzir conteúdo de cada vez maior qualidade. De referir também que o mercado, portanto, termina na próxima segunda-feira, principalmente para países como Portugal, Espanha, França, Inglaterra. Portanto, este mercado de contratações, dos principais mercados, diria eu, da Europa, vai fechar na próxima segunda-feira. Portanto, até lá, eh, terá que ficar tudo decidido. E então, vêm surgindo vários nomes, não só para o Benfica, como para os outros grandes, para o Sporting, para o Porto. O Porto está muito forte aqui nas contratações. Vamos ver como é que se vai sair no que realmente interessa, no jogo jogado, e aí também temos que admitir que estão a ter um excelente início de época. Mas vamos falar então do nosso Benfica e vamos falar deste Carlos Alvarez. Portanto, quem é o Carlos Alvarez? É um extremo do Levante, um jogador com uma baixa estatura, 1,68 m. Fez uma excelente época. O Levante foi campeão da segunda Divisão de Espanha e o Carlos Alvarez foi um dos jogadores mais importantes hum, para esse título de campeão da segunda Divisão de Espanha. Ele tem 22 anos, internacional pelos Sub-19 de Espanha, onde fez 7 jogos e um golo. Lá está, a estatura 1,68 m. Ele joga preferencialmente ali pela direita, mas o pé preferido dele é o pé esquerdo. Portanto, um, tal como por exemplo o Di Maria ou o David Neres, que tinham preferência de jogar do lado direito, mas o pé preferencial é o esquerdo para poderem vir para o meio. Ele formou-se no Sevilha, estreou-se também na Liga Espanhola no Sevilha, mas fez 3 jogos e um golo, e foi então para o Levante, onde numa primeira época fez 31 jogos, ou seja, muitos jogos ainda, 4 golos e 2 assistências, mas na época passada foi a época de facto que ele explodiu, 7 golos e 12 assistências em 43 jogos. Foi ele mesmo que marcou o gol decisivo para que o Levante tivesse subido de divisão. Segundo o Transfermarkt, tem um valor de 6 milhões de euros, mas de facto este valor não vai ser de certeza por este valor que o Levante o vai vender. Fala-se que o Benfica poderá eventualmente chegar aos 15 milhões, tendo em conta o histórico do jogador, um valor de facto elevado, um valor arriscado, mas de certeza que os olheiros do Benfica, se o Benfica assim decidir, estudaram bem este jogador. Portanto, estive a ver alguns vídeos, não muitos, estive também a ler, como sempre, a fazer aqui as minhas investigações, e retirei aqui estas qualidades e estes aspectos a melhorar. A nível de qualidades, criatividade e visão de jogo, segundo as estatísticas, ele tem em média por jogo 2,3 passos-chave, portanto, que é muito bom. Também precisão de passe e capacidade associativa. Tem uma excelente eficácia a nível de passes, quer eu penso que será à volta de 89% de eficácia de passe no meio campo defensivo, e no meio campo ofensivo 70 e muitos por cento. Portanto, também é muito interessante. Até porque no meio campo ofensivo ele joga bem na frente, bem ali a tentar assistir os avançados ou tentar rematar, e não ter uma eficácia perto de 80% nessa zona do terreno é de facto muito interessante. E depois aqui eu coloquei instinto decisivo em momentos cruciais, porque ele marcou vários golos, de facto, em jogos importantes, em jogos cruciais, entre os quais o que permitiu, eu penso que já ou foi em descontos ou no prolongamento, em que ele conseguiu então marcar o gol que colocou o Levante na primeira divisão. Aspectos a melhorar: resistência física e preparação atlética. De facto, é um jogador que, apesar de já ter 22 anos, vê-se que ainda pode melhorar muito. E não estou a falar só da altura, estou a falar mesmo de massa muscular, ainda pode melhorar muito este aspecto físico. Não tem experiência ao mais alto nível, fez aqueles 3 jogos pelo Sevilha na primeira divisão. Depois das épocas seguintes jogou na segunda divisão, que de facto a segunda divisão espanhola é de facto muito exigente,
mas é a segunda divisão e de facto consiste nos 90 minutos. Mas há muitos jogadores assim de facto que não conseguem estar ao mesmo nível nos 90 minutos e faz-me lembrar, por exemplo, o Sheldrup. O que acontece é que parece que durante vários períodos do tempo ele está ausente. Semelhanças também, pelo que eu li, poderá assemelhar-se ao Mikel Oyarzabal do Real Sociedade, como sabemos, é um grande jogador. Hum, mas é um jogador que tem outra complexão física, mais de 1,80 m. É mais um jogador que joga à extrema, mas também mais a 10 puro. Mas as semelhanças podem ser, por exemplo, a mobilidade, a qualidade técnica, aquela imprevisibilidade ofensiva, o gostar de jogar entre linhas, entre setores, e surpreender a equipa adversária, é de facto algo que tem em comum de facto com o Oyarzabal. Agora, ser um bocadinho provocador, de facto, o que é que nós precisamos do Carlos Alvarez? Precisamos do Carlos Alvarez, precisamos ali de um jogador para extremo direito, apesar do Arsenal estar a fazer uma excelente início da época, parece estar também ali na posição ideal para ele, pelo menos agora, mas imaginem que quando precisamos de jogadores mais atacantes, de jogadores mais eficazes no contra um, com capacidade de conseguirem centrar, ou de entrar para o meio com a bola controlada, de facto é um extremo mais puro, diria eu, jogador mais atacante, e seria quem é que lá estava antes fazia isso? Era o Di Maria. Mas para o Di Maria, quando o Di Maria ficou a primeira época, não se sabia se ia ficar a segunda e houve outro jogador que ficou com ele. É para o substituir e com a ideia que poderia ficar então definitivamente com o lugar do Di Maria na época seguinte. O que é que aconteceu? O Di Maria ficou mais um ano e fez uma excelente época. Ou melhor, o Di Maria os 2 anos que esteve no Benfica foi sempre dos melhores a nível de gols, a nível de assistências. Mas sabíamos que era a prazo, que ficaria um ano, no máximo dois. E houve um jogador, ou ele não teve paciência, ou o Benfica achou que não deveria ficar com ele, não devia ter a paciência de ficar com ele durante 2 anos e vendeu um excelente valor por quase 30 milhões. Mas que agora fazia muita falta. Quem é ele? Acho que a maior parte já sabe, é o David Neres. E o David Neres, de facto, no Benfica teve muito bem. Aqui só tenho aqui os jogos que ele fez no Benfica, mas teve números fantásticos. Fantásticos em gols e assistências, apesar de não jogar assim tanto. Portanto, isto tem a ver, na minha opinião, com uma gestão hum, muito pouco a médio prazo. Uma gestão, diria eu, no imediato, uma gestão a curto prazo. Agora o Di Maria fica, vamos fazer dinheiro com David Neres. E agora andamos à procura de um extremo e se calhar vamos dar 15 ou 20 milhões por um extremo que só fez uma boa época na segunda divisão de Espanha. É de facto o que eu penso. Vamos ver o que é que vai acontecer. Talvez até nos surpreenda este Carlos Alvarez, como outros jogadores que nós não conhecíamos e que tiveram muito sucesso no Benfica. Mas vamos ver. Assim que surgirem mais nomes, eu vou tentando colocar aqui tanto a caracterização do jogador, os pontos mais positivos, os pontos a melhorar, que tenho feito até agora, e no final do mercado, ou seja, a partir de 1 de dezembro, havemos de fazer aqui um balanço sobre o mercado do Benfica. Um abraço para todos, muito obrigado, com licença, e viva o Benfica!